Olá, boa tarde, meu amigo, minha amiga, na paz, tudo bem? Quero falar com você um assunto aqui bem curioso e misterioso, né? Vou mostrar aqui uma revista Época com um tema de capa que saiu um tempo atrás, chamado Intuição. Veja só, olha essa revista aqui, uma matéria muito importante. O que seria intuição? Fiz uma definição aqui, até partindo da própria matéria, mas bem resumida, de uma forma bem simples. Vamos lá? Intuição são flashes rapidíssimos que passam na nossa mente e agimos sem pensar muito, mas inexplicavelmente acertamos o palpite. Olha, parece até uma coisa meio mística, né? Mas o fato é que nós, seres humanos, nós temos esses momentos de intuição e que meio que parece que nós adivinhamos o futuro. E isso vai ser discutido de várias formas, até mesmo na teologia, na ciência das religiões. Alguns vão falar que é mediunidade, outros vão falar dons e assim por diante. O fato, eu não queria entrar aqui nessa abordagem religiosa, mas chamar a atenção para você que esse tipo de coisa é mais comum do que a gente possa imaginar. Uma outra situação que acontece muito chama precognição. Não sei se você já ouviu essa palavra ou se você não tiver familiaridade com ela, eu vou dizer aqui para você o que significa. Precognição, do latim precognitio, é uma percepção extrasensorial na qual o indivíduo percebe uma informação sobre o futuro local ou evento antes dele acontecer. Existe uma ciência que já estuda isso daqui, a parapsicologia, que eu tive a oportunidade de fazer um curso intensivo e pude abordar esse tema. E isso na história, pelo que pareça, há registros. Eu vou citar aqui dois para você ver como o assunto é interessante. Por exemplo, todo mundo conhece a história do Titanic, não é verdade? Aquele naufrágio que ficou registrado na história e que existe filmes aos montes produzidos por Hollywood. Agora, você sabia que existia um livro chamado Naufrágio de Titã? E esse livro é de 1898, escrito por Morgan Robertson. E olha que interessante, a história apresenta um transatlântico, e esse transatlântico chama Titã, bem parecido com o Titanic, o nome, né? A semelhança não tem como não perceber. E ele se afunda no transatlântico, no Atlântico Norte, após bater exatamente em um iceberg. É muita coincidência, não é verdade? O Titã e seu afundamento foram anotados por ser muito semelhante à vida real dos passageiros do Titanic. Porém, o Titanic afundou 14 anos mais tarde pela mesma causa. Outro ponto relevante aqui da história é o seguinte: no caso da noite do Titanic, que foi em 15 de abril de 1912, havia um homem chamado Connor, e esse homem, na véspera do embarque, ele sonhou que via um navio com a quilha para cima e bagagens e passageiros flutuando, ou seja, ele sonhou com um naufrágio. E aí ele foi lá, simplesmente cancelou a sua reserva da viagem e não embarcou. Justamente no dia da viagem houve o naufrágio como conhecemos. E aí, como explicar essas premonições? E eu queria ir mais além também. Quando alguns abordam esses assuntos, abordam com lentes da sua própria religião. Então, se você for estudar sobre oráculos e etc., você vai ver que cada um defende, né, algum fenômeno supranormal, né?
Mas quando você vai pesquisar historicamente isso daí, isso acontece em muitos casos em diversos ramos religiosos. Aí fica a pergunta para te aguçar, né? A curiosidade de pesquisar. Porque existe 3 tipos de pessoas no mundo. Existem os que são os crentes no sentido que acreditam em tudo. Existem os que são os céticos no sentido que duvidam de tudo. Existem os que são os pesquisadores, aqueles que procuram esmiuçar o tema. Então esse vídeo é mais para compartilhar essa curiosidade e vai de cada um aprofundar as suas pesquisas. Espero que você tenha gostado aí desse videozinho dessa tarde, videozinho bem light, só para a gente estar marcando o território aí. Como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado, não é verdade? Forte abraço, fica com Deus.